Bom dia a todos. Está no horário regimental. Declaro aberta a presente sessão da Quarta Câmara do Conselho Administrativo Tributário do Estado de Goiás, do dia 27 de agosto de 2024. Temos para apreciação na data de hoje um processo em retorno e dois processos na pauta ordinária. Tendo em vista a presença de advogado, iniciamos pela pauta ordinária. Anuncio o processo de número 4011-9010-85291, recurso voluntário número 1902 de 2024, sujeito passivo, Cepalgo Embalagens Flexíveis Limitada, representante do sujeito passivo aqui presente, doutor Paulo Felipe, representante fazendário neste processo, doutor Renato Lima, sendo relator o conselheiro João de Moraes Júnior, em substituição ao conselheiro Samuel Bernas. Conselheiro com condições de fazer o relatório. Primeiramente, bom dia, coordenador, ao qual estendo demais conselheiros, doutor Renato, doutor Paulo, doutora Gerluce, doutor Samuel fazendo uma homenagem à minha participação e nossa secretária Luciana. Os demais que nos acompanham aqui na live, né? Coordenador, eu vou me abster momentaneamente da leitura do relatório, pois há um indicativo aqui de pedido de vista por parte do conselheiro Washington. Bom dia, coordenador. Bom dia a todos. De fato, eu tenho pretensão de pedir vista, sou coordenador do processo, eu sou revisor, do conselheiro João, se possível, para a data no mês de setembro, sugerindo aí inicialmente dia 20, se o doutor Paulo puder, doutor Renato também. Ok, indago o doutor Paulo Felipe, também o doutor Renato, se essa data é possível. Bom dia, senhores jogadores, representante fazendário, Renato. Sim, perfeito. Dia 20, estamos à disposição aqui para retorno. Obrigado, doutor Renato. Primeiramente, bom dia, senhores conselheiros que compõem a mesa de julgamento. Bom dia especial, doutor Paulo Felipe. Bom dia também, conselheiro Samuel Bernays, e a minha colega doutora Gerluz, que se encontram na sala virtual de julgamento, porém não na mesa, né? Bom dia, secretária de Câmara Belciane, e bom dia àqueles que nos acompanham pela internet. De nossa parte, também não há nenhum óbice em que se passe por dia 20, só certificando que tem pauta complementar nesse dia e o retorno vai ser para a pauta ordinária, certo? Isso, perfeito. Deixar isso claro, né? Tá bom. Isso, às 8h30. Ok, então, pedido de vista feito pelo conselheiro Washington. Então, não sei o resultado. Devido a essa vista, retorno desse processo marcado para o dia 20 de setembro de 2024. Eu agradeço a presença aí do doutor Paulo Felipe. Muito obrigado, senhores. Excelente semana a todos. Um abraço. Você, Um abraço, doutor. Até a próxima. Até o dia 20. E, senhores, tendo em vista que o próximo processo é da pauta em retorno e é um processo de minha relatoria, transfiro a coordenação, então, ao conselheiro Cláudio Henrique de Oliveira. O processo da Aster, né, doutor Paulo? Isso, perfeito. Bom dia a todos. Anuncio o julgamento do processo 4012 009 79 772, recurso voluntário 929 de 2024, sujeito passivo Aster Petróleo Limitada, conselheiro relator doutor Paulo Henrique Caiado Canedo, representante fazendária a doutora Gerluz Castanheira Silva Paula, que se faz presente. Esse processo tem aqui como os representantes do sujeito passivo Marco Antônio Viana Vieira, que não se faz presente, ele foi sobrestado para a presente data. Então, doutor Paulo, estando em condições para proferir o relatório, por gentileza. Obrigado, senhor coordenador. Bom, este processo, a acusação é de que o sujeito passivo, em desacordo com o que estipula o convênio CMS 110 de 2007, deixou de informar ao SCANC, Sistema de Computação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis, a remessa de 538 mil litros de gasolina ao Estado de Goiás, escritas nas notas fiscais referentes ao mês de abril de 2021, tendo como destinatária a empresa Max Distribuidora de Petróleo Limitada,
causando dessa forma omissão de recolhimento de CMS-ST devido ao erário estadual na importância de R$ 1.285.009,32, devendo pagar, assim, o imposto emitido, acrescido das respectivas combinações legais. Consta ainda que não foi encontrado no presente processo em Goiás, com o fim de apresentação extemporânea dos anexos do SCANC e de emissão do sujeito passivo referente ao período de abril de 2021, bem como não foi detectado repasse extemporâneo até a data do comunicado da auditoria. Sujeito passivo cobrigado, marca distribuidora de petróleo, foi arrolado aqui com fundamento no artigo 45 e artigo 35 do anexo 8º do RCTE, por concorrer para a prática da infração, tendo em vista a sua condição de destinatária da mercadoria e a ocorrência da falta de recolhimento do CMS-ST devido ao Estado de Goiás. Intimados, o sujeito passivo cobrigado, Marques Distribuidora de Petróleo Limitado, comparece ao feito, apresenta impugnação em primeira instância, né, alegando que a empresa remetente Aster Petróleo realizou de forma extemporânea o envio das informações via SCANC, de acordo com um protocolo de final 6481, e que não pode ser penalizada por atraso de terceiros, visto que enviou seus arquivos dentro do prazo. Alega a inexistência do fato gerador, pois em nenhum momento infringiu algum dispositivo citado no auto de infração, já que todas as responsabilidades foram cumpridas, que torna nula a autuação. O passivo Aster também veio ao feito, apresentou a impugnação, alegando nulidade por ausência de laço probatório, pois o ofício não demonstrou que o tributo era devido ao Estado de Goiás, tendo apenas acostado notas fiscais emitidas pelo impugnante empresa Larco, sendo que as notas não atestam qual destino lhes deu às distribuidoras, se a consumidores goianos ou empresas localizadas em outras unidades da federação. Alguma impossibilidade de imputar a impugnante o descumprimento da obrigação acessória, já que não houve nenhum descumprimento voluntário das obrigações previstas no Convênio 110 de 2007, pois sempre alimentou corretamente o SCANC, porém, ao tentar transmitir as informações referentes ao mês de abril de 2021, foi surpreendida pela interrupção de seu acesso, bloqueado por ato da Cefaz de São Paulo, sobre o qual a empresa não tinha controle e que foi, inclusive, declarado ilegítimo pelo Poder Judiciário. Argumento que, após deferido liminar e restabelecido o acesso, a empresa efetuou a transmissão das declarações pendentes na data de 2/7/2021, antes da lavratura da autuação e exame. Observe que as informações se encontram transmitidas e o repasse será efetuado a este estado via SCANC, não havendo justificativa para exigência em duplicidade. Diz que é ilegítimo para responder pelo ICMS cobrado, pois tal conduta poderia gerar, no máximo, aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, jamais cobrança de imposto, o que é devido apenas pelo substituto, a refinaria de petróleo. Por fim, requer a extinção dos débitos exigidos, tendo em vista a nulidade do auto e procedência numérica e cancelamento do imposto cobrado, que deverá ser pago pelo substituto, mantendo-se tão somente a penalidade aqui aplicada. Diante dessas alegações, o julgador singular encaminhou este processo em diligência, né? E atendida aí toda a diligência, todo o trâmite processual, foi verificado que não havia sido feito o repasse deste valor ao erário goiano. Veio, então, o julgamento singular, onde o julgador rejeitou as alegações do sujeito passivo de não descumprimento das obrigações previstas no convênio ICMS 110/2007 e a elegibilidade para responder pelo ICMS cobrado e sobrestamento do julgamento. Rejeitou as alegações do sujeito passivo com obrigado de inexistência de fato gerador, ausência de nexo de causalidade e ausência de subsunção do artigo 45 do CTE e ausência de relação jurídico-tributária para com o substituto tributário, negando-lhes provimento e julgando procedente o auto de infração,
observando-se a aplicação da súmula 9 do CAT, limitando, sim, a correção monetária à Selic, né? O sujeito passivo principal a ser não foi intimado, porém, não veio ao feito, lavrado aqui o sistema de preempção, veio aqui o sujeito passivo, Max, distribuidora, onde, só um segundo, já não está carregando. Onde, em síntese, requer o conhecimento e provimento do recurso voluntário e pede a reforma da sentença e a exclusão do solidário com todos os argumentos já expostos em fase singular. Junto aqui também, posteriormente, traz uns memoriais, contando aqui decisões do STF para corroborar aqui com as suas alegações. Em síntese, é esse relatório, senhor coordenador. Obrigado, doutor Paulo. Doutora Gelus, por gentileza, por 10 minutos para sua sustentação oral. Bom dia a todos, né? Bom, quem está vindo nesse processo agora é a sujeito passivo solidário, a Max, né? Já que a Aster, ela está perempta, então a Fazenda Pública se manifesta com relação ao recurso da Max. A Max alega que houve aplicação ilegal de responsabilidade tributária objetiva ao imputar ao substituído o ônus da incidência sem que ele tenha concorrido para o recolhimento do imposto. Bom, senhores, vamos lembrar que nós estamos falando aqui de combustíveis, né, que tem todo um regramento específico de controle instituído através de convênio. O artigo 9º da Lei Complementar 87, ela diz que a adoção de regime de substituição e operação interestadual dependerá de acordo específico celebrado pelos estados. Então, nós temos o artigo 9º da Lei Complementar que autoriza, né, que sejam feitos convênios sejam feitas normas através de convênio pelos estados. E aí, com relação ao combustível, nós temos o convênio 110 de 2007, cujas normas estão todas transcritas no nosso anexo 8º, e todo esse controle é feito pelo SCANC, que nós sabemos que é um sistema de controle de auditoria de combustíveis, que foi aprovado pelo ato COTEP 47 de 2003. Por que que eu disse tudo isso? Para deixar bem claro aqui que essa responsabilidade tributária aqui, ela é legal, ela deriva de um acordo entre os estados e de um sistema específico de controle. Os combustíveis, eles têm legislação bem diferenciada das demais mercadorias. Então, não é uma responsabilidade objetiva, é uma responsabilidade que deriva de acordo firmado entre os estados, né? E ainda ela alega a ausência de nexo causal e culpa da recorrente no que diz respeito ao não recolhimento do ICMS por parte da Aster. Senhores, eu vou ler para os senhores aqui rapidinho. Todos nós sabemos que a Aster e a Copap, elas estão envolvidas em fraude fiscal, saiu inclusive na mídia, né? Então isso não é nenhuma novidade. E eu tenho aqui, quando foi pedido para a Aster, para ela explicar como é que estava o andamento da ação, ela trouxe aqui no pendrive toda a ação, um mandado de segurança que ela entrou, e eu vou ler para os senhores aqui só 2 trechos do governo do estado de São Paulo, quando eles se manifestam com relação a essa ação. Ele diz o seguinte: esse tipo de relacionamento entre os preços do mesmo grupo é favorável à prática de simulação de preço. No presente caso, há evidência de que ocorreu a simulação de preço de venda da Copap para a Aster
com o objetivo de apurar em cada saída daquela um valor de ICMS, substituição tributária, muito inferior ao que é devido caso seguisse as regras de mercado. E as páginas 195 dessa ação diz o seguinte ainda: conforme nota técnica da Cefaz São Paulo, esclarece que a Impetrante Aster vem praticando preço de venda de gasolina com margens altamente negativas, ou seja, o preço de venda dela, de compra dela é inferior, é superior ao preço de compra da Copap. Para quê? Para vender para os clientes do grupo, e agora todos os clientes. Então, o que ocorre é uma redução dramática do valor apurado a título de substituição tributária. Isso porque o preço praticado pela Copap seria muito próximo à base de cálculo, situação absolutamente fora de comum no setor de combustíveis. Então, realmente, a Aster e a Copap, elas fizeram essa fraude. E por que que a Max está aí? Com base no artigo 45 caput, que é o 124, inciso 1. Porque ela teve interesse comum. E qual foi o interesse comum? Adquirir gasolina com valor, com redução de valor a ser pago a título de ICMS bem abaixo do preço de mercado. E aí nós temos o artigo 51 da nossa lei, não é, do CTE, que fala de quem é a responsabilidade tributária pelas operações posteriores, aqui no caso é o industrial, mas equipara também o distribuidor, né? No caso, a distribuidora de combustíveis. E o parágrafo terceiro é muito claro, diz que é exigido o pagamento antecipado do imposto pelas futuras operações internas, né? Então, essa exigência aqui de que se pague antecipadamente, ela dá fundamento ao artigo 35 do nosso do regulamento, que diz que fica solidariamente obrigado ao pagamento do imposto por substituição o contribuinte estabelecido nesse estado, que é de mercadoria cujo imposto não tenha sido retido. E é exatamente esse o caso. A Copap não fez a retenção para São Paulo, a hora de efetuar o repasse, já que o combustível veio para Goiás, se recusou, né, a fazer esse repasse, é claro, não tinha valor a ser repassado, uma vez que mesmo não foi recolhido, né? Então, lembrando aos senhores que se não fosse pelo SCANC, né, não fosse esse controle, a entrada desse combustível ela era de responsabilidade da Max, porque é o que diz o artigo 3º aqui do parágrafo 3º do 51, né? Que a entrada aqui no estado de Goiás, nas operações internas, quem adquire o combustível é o responsável tributário. E ela traz aqui 2 processos em que foram excluídos aqui solidários nessa situação. O primeiro auto aqui, final 7801, não foi uma decisão definitiva, por quê? Porque tinha um erro no SCANC, o SCANC foi corrigido, sobrou lá algumas notinhas que foram objeto de parcelamento, teve confissão de dívida, o processo sai de pauta. Então, não posso dizer que isso foi uma decisão definitiva. E o outro teve uma exclusão do sujeito passivo, mas foi por maioria, o que demonstra que isso não é um posicionamento firmado por esse conselho. Senhores, ela alegou também a existência de relação jurídica tributária entre o sujeito ativo e o contribuinte substituído. E aí, para sustentar isso, né, ela traz dois recursos especiais aqui do STJ, e que diz o seguinte: eu abri lá o julgado, o RESP 931.727, Rio Grande do Sul, já teve trânsito em julgado, que é o tema repetitivo 160, firmou a seguinte tese: o valor do frete referente ao transporte de veículo entre montadora, fabricante e concessionária revendedora de veículos entrega a base de cálculo incidente sobre a circulação de mercadorias para fins de substituição progressiva. Tema que não tem nada a ver com o assunto aqui de combustíveis. Trouxe também outro RESP, que é o tema repetitivo 1231, que é o RESP 119.59.571 do Rio Grande do Sul, cuja tese firmada é: os tributos recolhidos em substituição não integram o conceito de custo de aquisição, previsto no artigo 13, decreto 1593. Os valores pagos pelo contribuinte substituto a título de ICMST
não geram, no regime não cumulativo, crédito para os fins de incidência da contribuição do PIS, PASEP e COFINS para o contribuinte substituído. Então, aqui é um outro assunto, é discutindo se o ICMS-ST integraria a base de cálculo para efeito do PIS e do COFINS. Tese que nada tem a ver também com o assunto. Trouxe uma ação rescisória aqui do TJ Goiás, né, de um auto lançado aqui, cujos produtos são sujeitos à substituição, mas também não é combustível, né? E lá o fundamento foi o artigo 124.2. Aqui o auto é fundamentado no artigo 124, inciso 1, que é o nosso caput do 45. E com relação a esses RESPs, né, a nossa lei aqui, ela é muito clara. O artigo, parágrafo do artigo 6 diz que poderá ser adotada aqui, jurisprudência, né, em recurso repetitivo do STJ, quando tiver adequação e pertinência ao caso concreto. Como eu disse para os senhores, aqui nenhum dessas teses ou desses RESP apresentados tem qualquer pertinência com a nossa discussão aqui. Então, senhores, essa inexistência de relação jurídica entre o sujeito ativo e o contribuinte substituído, ele foi citado como um dos RESP, como voto, fundamento de voto de um dos relatores lá, que ele tirou de um livro do tributarista Alfredo Augusto Becker, de 2007. Então, não é um fundamento jurídico do voto, é uma citação lá dentro. Então, não é uma posição, né? Nós não temos aí essa posição fixada. E de 2007 para cá, convenhamos, muita coisa já se alterou com relação à substituição tributária. E que se prevalecer esse entendimento de que não tem relação jurídica entre o sujeito ativo e o substituído, quem é o sujeito ativo dos combustíveis? É a refinaria, a Petrobras. Então, senhores, nós estaríamos dizendo o seguinte: tudo que o posto fiscal fizer de errado, ou as distribuidoras de combustíveis não recolher, não repassar, não fizer nada, quem vai responder sempre vai ser a refinaria. Então, ela vai responder por toda a cadeia, só porque não existe relação jurídica entre o substituído, então ele não tem responsabilidade alguma. Então, como eu disse, aqui os combustíveis, eles têm regras bem específicas e controles, né? O SCANC é um sistema de controle e auditoria de combustíveis. E se prevalecer também esse entendimento, nós temos aqui o parecer 16 de 22 da superintendência, da nossa superintendência tributária, que já assentou que o substituído, quando ele efetua um pagamento na base de cálculo presumido e faz uma venda inferior, ele que tem direito à restituição. Então, nós teríamos uma situação esdrúxula. Nós não poderíamos cobrar dele qualquer diferença, teria que ser da refinaria, e, ao mesmo tempo, se houver essa venda com base de cálculo efetivo abaixo da presumida, ele teria direito à restituição daquilo que ele não pagou. Então, senhores veem que nem tudo que dizem com relação à substituição de outras mercadorias se podem ser aplicadas para combustíveis, que têm regras muito específicas e próprias. Com isso, a Fazenda Pública requer dos senhores que mantenham na lide o sujeito passivo solidário, a Max, e que o lançamento seja julgado procedente. É como a Fazenda Pública se manifesta, senhor coordenador. Obrigado, doutora Jesus. Senhoras, conferência? Bom dia. Perdão. Foi feita uma resolução, né, pedindo informações aos sujeitos passivos e foi intimada a Aster, que estava perempta. E ela acabou apresentando uma peça de defesa, não foi isso, doutor Paulo? Sim, mas ela já estava perempta, né? Mas ela foi intimada pelo órgão preparador, conforme a resolução, pediu para intimar os sujeitos passivos. Aí eu tenho dúvida aqui se a gente conhece essa peça de defesa que foi apresentada assim a pedido, né? Assim, pediu para que comprovasse se já tinha resolvido lá a questão do skunk, né? Lá com São Paulo. Mas aí ela aproveitou a oportunidade Uhum. e trouxe uma peça inteira de defesa.
A Posso E me peça, tem, e manifestar? tem pedido de nulidade, de exclusão da multa. eu entendo que a peça dela, embora a gente tenha intimado ela a prestar esclarecimentos, eu acho que nós fizemos essa intimação de maneira equivocada, uma vez que ela já estava perempta, né? Ou então, não sei se foi intimada a título de informação, para saber se para ela trazer informação que seriam úteis ao processo. Eu acho que nesse caso, conselheiro Fábio, no meu entender, né, claro, acho que não cabe a gente apreciação da peça de defesa da Astra, uma vez que ela já está Já perempta. estava perempta, né? Perempta. Ok. Ela pode vir ao processo, a gente pode até ter intimado ela, mas no sentido informativo, né, para que ela trazer algum argumento, alguma informação aos autos que seria pertinente Uma aqui. perícia, né? Isso seria Tá. mais nesse sentido. Uhum. Mas quanto à Aqui defesa, Coordenador, era seria só para esclarecer isso mesmo. Tá bom, eu acho que para a gente não dizer que não que não não falou das flores, né? falou, é verdade. Está correto. eu gostaria de manifestar sobre isso, apesar que a decisão eu sei que é dos senhores. Pois não, doutor? Posso? Não, é realmente, vocês intimaram ela para ela trazer só informação com relação ao mandato de segurança. E aí ela aproveita a oportunidade e abre, vem falando de outros assuntos, e no finalzinho ela não fala nada sobre o mandato de segurança, ela só fala o seguinte: está anexo aí, ela coloca aí no pendrive, a folha 854, um pendrive onde consta toda a ação do mandato de segurança. E só para deixar bem claro aqui, ela perdeu, né, chegou aí até o TJ de São Paulo, ela entrou com recurso aí na apelação, mas manteve a sentença e denegou a segurança, tendo em vista a fraude. Então, realmente, ela estava perempta, ela só tinha que trazer as informações e ela usou esse momento aí para tentar trazer um recurso, mas a Fazenda Pública também entende que, nesse caso, não deve ser, pela Fazenda Pública, é um recurso que não deve ser acolhido. Em condições, senhor coordenador, só lembrando que a análise aqui é apenas, entendo que é apenas quanto ao solidário, né? E mérito, né? Ok. Só uma dúvida minha aqui, doutor Paulo. Uma vez que a empresa foi intimada para apresentar informações sobre o mandato de segurança, o mandato de segurança está em vigor, já foi cassado? Ela trouxe alguma coisa ali que lhe fosse favorável? Não, né? Não, Eu tenho essas informações. doutor Ah, Gelus, por doutor, favor, então. Ela entra com a liminar em 7 de junho, aí o juiz determina o desbloqueio, mas 11, a ação é para tentar desbloquear o skunk, que São Paulo bloqueou o skunk dela. Em 11 de junho, antes de qualquer coisa, a PGE ingressa no feito. Em julho de 21, o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou o mandato de segurança, julgou improcedente, denegou a segurança. Em agosto de 21, rejeitou a preliminar e julgou com extinção o processo, com julgamento de mérito. Em setembro de 21, ela apresenta embargos. Em janeiro de 22, os embargos são rejeitados. Em fevereiro de 22, ela entra com recurso de apelação contra a decisão que rejeitou os embargos. E em abril de 23, o Tribunal de Justiça de São Paulo nega provimento ao recurso, mantém a sentença que denegou a segurança, ou seja, manteve o bloqueio do acesso, e esse mandato de segurança transitou em julgado dia 17 de maio de 23. Portanto, não tem mais ação. Lembrando que isso é referente apenas ao processo lá de liberação do skunk para ela poder preencher o skunk, né? Para poder emitir o skunk, né? Ter acesso ao skunk lá. então já não surte efeito para nós esse processo. Então, doutor Paulo, encerrada a conferência, por favor, proferir seu voto, pode fazê-lo de forma englobada, se assim o preferir. Obrigado, senhor coordenador. Bem, com relação ao sujeito passivo solidário, que é o que nós estamos analisando aqui, entendo que o nosso ordenamento jurídico o coloca na situação de responsável
solidário, uma vez que a Arcer não cumpriu aqui, seja quais as razões, né, tenham surtido para que ela não tenha cumprido os seus deveres, e a Márcia, a Max, nesse caso, é a responsável solidária, como determina nossa lei, nos artigos citados aí, até pela própria prestação aposentária, né, o artigo 9º da Lei Complementar 87, do Convênio 110 de 2007, do artigo 51, parágrafo 3º. Então, incumbe aí a Max essa responsabilidade solidária. Então, neste caso, eu a mantenho na lide e mantenho também a sentença singular que julgou procedente o auto de infração que já aplicou aí a súmula 9 do CAT. Esse é o meu entendimento, senhor coordenador. Obrigado, doutor Paulo. Doutor Fábio, como vota? Eu também acompanho. Recentemente nós julgamos um processo da Aster bem semelhante, né? E também lá o solidário, o responsável tributário solidário foi mantido. Então, eu até homogeneiza, né, com as decisões já tomadas em relação a essa mesma questão. Eu acompanho o conselheiro relator. Muito obrigado. Doutor Samuel? Bom, inicialmente, bom dia a todos e a todos que estão participando dessa sessão. Sou coordenador e coordeno o julgamento desse processo aqui. Também vou acompanhar o voto, né, do nobre relator. Obrigado. Doutor Washington, por gentileza, como Também, vota? também acompanho o relator, senhor coordenador. Anunciando o resultado do julgamento, fica mantido sujeitos passivos solidários e, no mérito, confirmada a sentença singular, ambas as decisões por votação unânime da quarta Câmara. Retorno a coordenação ao conselheiro Paulo Henrique e obrigado a todos. E eu peço licença para me retirar, desejando a todos um bom dia de trabalho. Bom dia, obrigado. Pois bem, então retornamos aqui à pauta ordinária. O item 2, processo número 4011-9013-73327, recurso voluntário 1903-2024, recorrente Eurípides Divino Carneiro, solidário José Geraldo Veloso, representante do Partido Nosso presente, representante fazendário doutor Renato Lima, e temos um advogado aqui na sala de espera. Deixa eu admiti-lo aqui. Doutor Marco Antônio. Acho que era do processo da Arcer, né? Se não me engano. Olá, bom dia. Bom dia, doutor Marco Antônio, tudo bem? Tudo ótimo, senhor. Tudo bem, tudo bom. O processo seu já foi julgado, já foi feito o julgamento do seu processo. E aí, caso queira, esse vídeo ficará disponível no YouTube. Só adiantando o julgado, é que ele foi pela manutenção, né, da Max como solidária no polo passivo aí, por unanimidade. Só uma pergunta, doutor. De informação. Esse julgamento se deu na data de hoje? Foi de hoje. Porque são às 8h30. Eu não recebi o link. Eu não recebi o link. Fui receber agora. Você entendeu? Eu estava tentando aqui ligando mais. Não recebi o link. Liguei mais cedo pro pessoal. Aí agora, precisamente, há 5 minutos que eu recebi o link. Por isso que eu não estava presente. Essa é uma situação sui generis. Eu tenho um e-mail aqui, caso o senhor queira que eu envie, ou que eu manifeste. Acho que tem cerceamento, porque eu mandei memorial, eu estive aqui presente em todas as 3 ou 4 sessões. Todas as sessões aqui, o senhor esteve presente. Todas as sessões. E aí, nesse dia que eu não recebi o link, por isso não participei. Se o senhor quiser, eu posso sustentar
Ou, se for o caso, o senhor redesignar outra data, enfim, qualquer coisa que me conceda espaço de fala. Eu não sei, algum outro conselheiro teria alguma sugestão, ou então apenas o doutor Marco Antônio faça um recurso, uma vez que houve o julgamento, se ele fez o recurso com essas alegações e pedindo nulidade por cerceamento, aí o processo retorna. Eu, sinceramente, não sei como que seria um trâmite Geralmente, a adequado. sugestão que eu posso fazer é o que faz aqui no Tribunal de Justiça, né? Quando existe algum caso um pouco específico, o relator adianta a posição dele, adianta o voto dele e a gente faz uma sustentação mais sucinta em cima dos pontos que são controvertidos e aí passa o julgamento. Só uma alternativa, para eu não precisar fazer nenhum tipo de recurso, ou se for o caso, consignar a ata, que eu vou estar fazendo requerimento e ao final o colegiado decidir, como for quiser. Se me permite, senhor Fernando, eu acho realmente importante aproveitar até que a doutora Gelus está aqui na sala ainda, né? Ela é a representante fazendária que atuou no processo. Assim, de fato, normalmente, a indicação que a gente dá é essa, né? Houve um cerceamento, o link não foi enviado no momento certo, então se sugere um recurso, né? Só que o recurso atrasa muito o processo. E, nesse caso, a diferença é que o contribuinte ainda compareceu na própria sessão, né? Normalmente a gente fala do recurso quando já foi consolidado o julgamento, já foi, né, para ato o dia, já é outro, posterior. Mas nesse caso, houve o comparecimento ainda que posterior ao momento do julgamento, mas conforme o doutor Marco Antônio está falando, né, parece que houve uma falha, né, no envio do link, e essa falha teria sido do próprio setor, né? O doutor Marco Antônio, eu só não entendi, ele representa a Max, a solidária. solidária. Eu acho que talvez nós possamos pensar em nós mesmos resolver essa questão e dar oportunidade a ele de estar fazendo essa sustentação oral, pode ser até nessa própria sessão, né? Eu acho que aí faríamos como se fosse uma nulidade do que a gente julgou, né? Porque fizemos sem ouvi-lo, né? Então, faríamos de maneira mais sucinta, até acatando o que ele mesmo sugeriu, né? O relatório de uma forma mais sucinta, né? A manifestação, ouvirmos ele, ouvirmos novamente a representação, porque ele também precisa ouvir o que a outra parte está dizendo, e refazermos esse julgamento. A minha sugestão, assim, por conta do atraso desnecessário que eu acho que esse processo acabaria incorrendo, né, se depender do recurso dele, de ir para o Conselho Superior para analisar esse cerceamento, né, Retrabalho, né? É retrabalho, né, doutor? Retrabalho. Vocês têm coisa para poder fazer aí. Sugerindo o senhor está sugerindo que se faça um breve relatório, abre a parte da apresentação, a representação faz uma breve rebate, porque já fez a antecipação, e colhêssemos o voto novamente? Tem que repetir o julgamento, né? Tem que repetir o julgamento. Agora, eu acho que... Eu teria que anular esse julgamento, não? Então, assim, tem todas as circunstâncias. O doutor Marcos esteve aqui na sessão anterior, inclusive anterior. A gente adiou o processo porque ele tinha apresentado memoriais. De fato, esse adiamento foi curto, que sujeita a esse tipo de problema. Então, tem todas as circunstâncias para a gente entender que, de fato, houve um problema no órgão preparador, né? E que o doutor Marcos pode estar bem correto em relação a isso. Eu só gostaria, doutor Marcos, que, assim, sugestão, senhor coordenador, Claro, quem coordenou foi o doutor Cláudio, né? Claro. Então, a sugestão é a seguinte: eu só gostaria, porque houve o pronunciamento do resultado do julgamento, né? E a gente precisaria, assim, de ter uma formalização. Se o senhor puder fazer o print, né, o impresso em PDF desse e-mail indicando essa data que o senhor recebeu. Claro, pega aqui para o senhor agora. Aí a gente pode julgar o outro processo, o senhor aguarda um tantinho aí, né? E eu acho que se a gente apressar demais as coisas, né, para satisfazer nosso tempo, a gente pode igualmente estar cerceando o direito do advogado, ele defender o contribuinte. Eu penso que tem que ser repetido se ele realmente demonstrar que recebeu agora o link em 5 minutos, né? Isso é um claro cerceamento
Eu estou em Eu inteiro mando de que forma, senhor? acordo. Quer que eu mando de que forma? É. Qual que é a forma melhor para o Você senhor? faz o print e joga e faz o upload aqui no chat. Aí a É, gente Tá. julga outro processo, enquanto está julgando outro processo, Eu analisa vou. esse print. Aí, se comprovar isso, a gente pede a juntada, o relator pode pedir a juntada e pronunciar aqui online essa falha detectada imediatamente, né? E aí Tá, faz eu vou fazer o esse, eu acho print que aqui. justifica muito bem. Toda Eu circunstância vou cria, fazer né? melhor, doutor. Eu vou tirar o PDF do e-mail, porque aí eu consigo fazer o upload dele aqui e aí fica um negócio mais formal. Isso, Vou imprimir o ótimo. e-mail e vou fazer o upload aqui. É. Tá pode bom? Aí ser. o senhor pode, eu não sei se o coordenador vai conduzir assim. Aí o senhor aguarda que a gente julgue o outro processo, porque quando estiver julgando outro processo, a gente analisa o seu documento, Beleza, perfeitamente. Aí eu tá? vou Não ficar sei se online o para doutor lá. Paulo vai querer fazer assim, né? É só sugestão, doutor Paulo. Conselheiro Senhor, Cláudio. Geluce, pode dizer. não, eu só gostaria de perguntar para o doutor Marco Antônio, porque a sessão foi adiada, porque ele queria anexar um memorial. E esse memorial também, apesar dele ter colocado no chat, ele ficou corrompido. Nenhum de nós conseguimos abrir, e ele não chegou e não está até o momento lá no SharePoint para ter acesso. Só querendo indagar o doutor Marco Antônio se ele abre mão desse último memorial aí, dessa decisão que ele ia trazer, e ele parece que trouxe, mas que a gente não teve acesso, para fazer o julgamento, porque eu não tive conhecimento. Então, ele também não poderia se manifestar sobre ele. Eu tinha a impressão que tinha dado tudo certo porque eu fiz o upload e aí nenhuma ressalva foi realizada, mas o memorial ele é pertinente sim, mas eu acho que para poder, como o doutor falou, e aproveitar, né, que estamos todos aqui para poder julgar o processo, e eu contribuí aqui com a minha fala, eu vou fazer o seguinte, eu vou subir o arquivo que o conselheiro pediu para aprovar o e-mail e vou subir novamente o arquivo com o memorial. E aí eu sugiro que, se fosse possível, deixasse para julgar ainda hoje, mas no final da sessão, para dar tempo de pelo menos passar o olho no memorial e aí aproveitar os atos. Mas o memorial ele é importante porque tem um precedente da. Olha que bonito, vou confirmar aqui, que é da primeira. A primeira, e o contexto do processo é exatamente o mesmo, sabe? E foi por isso que eu entendi, da conselheira Ivone Maria da Silva, primeira Câmara Superior, caso idêntico, o concorrente do meu cliente conseguiu reverter esse lançamento, por isso que eu tinha entendido que o memorial era realmente importante. Mas, se os senhores concordarem, eu posso fazer o upload do memorial ou enviar para algum e-mail específico para não cair no mesmo erro. E junto desse memorial, eu também anexo o e-mail comprovando que eu recebi o link há 10 minutos. Ok, Se os doutor senhores Marco quiserem. Antônio, isso, faça o seguinte, então, faça o PDF aí desse arquivo que você recebeu o link, né, do e-mail, para ficar Perfeito. agora, e carregue Senhor novamente coordenador, no chat senhor coordenador, só, só, só complementar aqui, professor Marco Antônio. E aí sobe no chat os seus memoriais. Caso a gente verifique que há possibilidade de se analisar os memoriais aqui e fazer o julgamento, a gente faz o julgamento. Caso não veja a possibilidade de a gente fazer julgamento, tendo em vista esses memoriais, a gente tendo acesso a eles, aí eu acho que seria mais prudente a gente marcar uma nova data, a gente anula os atos feitos aqui, tendo em vista a documentação apostada pelo senhor, e aí, se a gente não conseguir analisar esses memoriais, achar que não é possível nesse tempo, aí a gente marcaria uma próxima data. E, devido ao memorial juntado do link, justificaria a anulação dos atos praticados. Seria uma sugestão, conselheiro Samuel, só o conselheiro Samuel primeiro, conselheiro Fábio, que ele já estava pedindo, por favor. Conselheiro Samuel. bom, eu ia caminhar nesse mesmo sentido, né? Eu já ia propor de imediato, né? O tempo é pequeno para a gente analisar esse memorial, até mesmo para que a doutora Gerluce tivesse um tempo maior. A minha proposta seria
adiarmos o julgamento desse processo mediante a anexação desses documentos aqui agora, né, pelo representante do sujeito passivo, doutor Marco Antônio, mas já estabeleceríamos aí o adiamento do mesmo, para que a gente possa ter maiores condições de julgamento. Obrigado, senhor coordenador. Ok, conselheiro Fábio. Esse precedente a gente já o conhece. Ele já Assim, foi dei como exemplo, né? Dei como exemplo é, só. na verdade, parece que é o único precedente nessa situação, porque, inclusive, parece que naquele processo teve uma falha de intimação da empresa e ele não se repetiu. A gente já analisou isso em outros processos da Aster que a gente julgou recentemente, né? Esse é Ali o um ponto. diferencial é o produto. É o produto lá que é um pouco diferente, né? É, Aí, como produto agora, diferente, tributação diferente também. Tá no gasóleo diferente. uhum. Então, aí o senhor vai poder, na sustentação oral, doutor Marcos, aí o senhor vai poder é, apresentar Expor, né? Aham. expor. Agora a gente está querendo só por enquanto ver a questão processual se vai, né? E eu sugiro, assim, eu prefiro, né, que seja feito hoje mesmo, né? Ou seja, para que a gente faça aí, Eu posso esperar é, tranquilamente, entendeu? Assim, tem uma questão, porque assim, doutor Marcos, só um instantinho, para a gente resolver aqui entre os conselheiros, aí, quando for a hora, o senhor vai ter o momento aí de fazer a sustentação, porque a gente está passando por cima de um pronunciamento já feito formalmente, né? Aí eu acho que seria melhor fazer na mesma sessão, doutor Paulo, né? Assim, esse precedente, quando ele fizer o upload aqui, a gente vai ver que não é novidade, a gente já o conhece, já considerou em outros processos este mês ainda, os processos da Astra que a gente julgou. Então, eu penso que a situação é singular, é um precedente que não pode ser aberto, assim, de se pronunciar e anular aqui mesmo, né? Mas em função da singularidade da situação, da atipicidade aí da circunstância, né? Um adiamento curto do julgamento do processo e acabou provocando isso. Eu não sei, eu penso que a gente ganha mais legitimidade se fizer hoje mesmo esse julgamento, do que adiar para um outro dia. Tá? Então, realmente é uma situação singular, a gente está passando por cima da norma, mas a circunstância é flagrante, né? E aí o doutor Marcos vai apresentar esse documento, esse PDF da impressão do e-mail, e aí a gente resolve hoje aqui e faz como se fosse uma retificação, assim, talvez, alguma coisa assim, né? E ainda que venha repetir o mesmo resultado do julgamento, né? Então a gente sana a falha hoje mesmo, né? No flagrante, né, doutor Paulo? Então eu penso que seria melhor a gente resolver hoje, daria mais legitimidade, eu penso. Vamos esperar o doutor Marcos para juntar essa documentação aí. Nós vamos fazer o processo do doutor Renato, e aí a gente vai ter acesso, e aí tem também a questão dos conselheiros, ver se eles estão em condições, né, de fazer o julgamento. Você, conselheiro Walsh, queria falar alguma coisa? Não? Não, de acordo. Estou pronto para fazer o processo da minha relatoria. Ok. Então, doutor Marco, aguardando os documentos aí, nós vamos fazer um outro processo aqui à frente, um outro processo, e aí retornamos e chamamos o senhor tá novamente. bom, eu vou ficar ligado aqui, vou desligar tudo, Isso, vou só desligar a desliga. câmera, e Isso. aí eu vou enviar os arquivos. Aí, se tiver corrompido de novo, só pede para a secretaria me avisar aqui Ok. no chat ou me Avisa pelo ligar para chat. resolver. Tá Perfeito. bom? Avisa pelo chat. Eu Ok. vou fechar aqui. Obrigado pela atenção. Perfeito. Bem, senhores, então, retornando à pauta ordinária, o processo número 41.1190-T, já havia anunciado o processo, recurso voluntário 1913-24, recorrente Eurípides Divino Carneiro, solidário José Geraldo Veloso. Senhor de passivo não faz presente, representante fazendário doutor Renato, relator conselheiro Washington Luiz Freire de Oliveira, quanto condições do relatório. Perfeito, obrigado, senhor coordenador. Esse processo, ele é relativamente simples. Nós tivemos um julgamento em que um dos sujeitos passivos aqui era o mesmo, né? No caso, o destinatário era o mesmo, José Geraldo. Tá, qual é a acusação? A acusação é de que o sujeito passivo Eurípides Divino Carneiro, ele remeteu mercadoria, que mercadoria? Gado, 386 cabeças de gado
para outro sujeito passivo no mesmo município, né, por meio da nota fiscal 88631/82, esse gado no valor de R$ 416.639. Essa operação ela foi desconsiderada, né? Foi feito um auto de desconsideração do negócio ou ato jurídico, porque esse gado, né, ele não foi, de fato, segundo o fisco, né, para o destino indicado no documento fiscal. A propriedade do destinatário é uma propriedade de 50 hectares. A fiscalização apurou que nesse exercício 2017 ele havia comprado alguns milhões de gado, em quantidade totalmente incompatível, né, com essa área do produtor, e solicitou tanto do destinatário quanto do remetente a comprovação da realização do negócio jurídico, tendo em vista essa evidência encontrada pelo fisco de que a propriedade não suportaria essa quantidade de gado, né? Foi feita vistoria também no local, se verificou só 60 cabeças, né, no dia que a fiscalização esteve lá, e nada foi apresentado. Por conta disso, foi lavrado o auto de infração. O remetente é o contribuinte, sujeito passivo principal, e o solidário indicado é o destinatário da mercadoria. Os dois apresentam impugnação em primeira instância. São rejeitadas as alegações da defesa. Em segunda instância, o destinatário é considerado perempto, não apresenta defesa, e o Eurípides, que é o remetente, apresenta peça de recurso voluntário, no qual ele destaca alguns pontos aqui que eu considero bem relevantes na sua peça, que diz o seguinte: o jogador de primeira instância indeferiu a produção de provas, negou o provimento das impugnações, julgou procedente o auto de infração. Em outro momento ele fala, em que pese o ônus probatório da alegada ilícito de ser do fisco, o recorrente requereu a produção de prova para comprovar sua boa-fé na operação, que lhe foi negado pelo julgador de primeira instância. Além de presumir indevidamente a culpa do recorrente, o julgador de primeira instância negou o seu direito de afastar essa presunção, comprovando a licitude. Em outro momento, houve, portanto, evidente cerceamento de direito de defesa, ao ter negado a produção de prova para afastar a presunção da irregularidade estabelecida. Senhores, por conta dessa reiterada afirmação da defesa, né, de que houve negativa na produção de prova, é que eu queria, então, dar esse encaminhamento, né, encaminhamento para ele apresentar essas provas da realização do negócio. Embora, no momento da lavratura do auto de desconsideração do negócio jurídico, a fiscalização já tem intimado, né, e os dois, tanto o destinatário quanto o remetente, né, o passivo ele vem reiteradamente reclamando, principalmente nessa fase agora, a falta de oportunidade. Então, eu acho que seria o caso de darmos novamente a oportunidade para ele apresentar essas provas da realização do negócio que está sendo desconsiderado pelo fisco. Então, senhores, é que eu queria apresentar uma resolução nos seguintes termos. Gostaria aqui até de ler para os senhores. Seria nos seguintes termos. A quarta Câmara, sessão realizada 27/8, acatando a proposição do conselheiro Arthur, considerando que a acusação fiscal é de que o sujeito passivo fez emitir imposto fazendário estadual, a nota fiscal avulsa no valor de 416 mil e poucos reais, para cobertar 386 cabeças de gado, com informação falsa sobre o real destinatário dos animais comercializados, considerando que, embora o auto de desconsideração do negócio ou ato jurídico que fundamente a acusação afirme que o sujeito passivo foi intimado para prestar esclarecimentos, mas não fez, este, em sua defesa, alega que parte foi recebido em espécie e parte em cheque terceiro. Isso é uma afirmação que foi respondida à fiscalização lá naquele primeiro momento.
Considerando a alegação da defesa de forma genérica, o aduzir que, abre aspas, é de conhecimento notório que grande parte dessas negociações são realizadas em empreendimentos de leilões rurais, e informalmente, sem assinatura de contratos ou outros documentos jurídicos. O pagamento é realizado à vista ou garantido por título de crédito e emitida a guia de trânsito animal, fecha aspas, sem que tenha sido anexado qualquer documento, e aqui é entre parênteses, comprovante de depósito, cheque terceiro, comprovante de depósito posterior dos valores recebidos em espécie, declaração de imposto de renda de que possui o valor em espécie, ou mesmo explicação para como se deu especificamente a operação narrada na inicial, e aqui, só para explicar isso considerando, é porque, sim, embora a defesa venha falando em tese, mas assim, é uma operação, uma nota fiscal, e a Câmara não está interessada em saber em tese, está interessada em saber, né, essa operação especificamente, como se deu, foi em leilão, né, como é que foi? Não houve contrato? Como foi o recebimento dessa operação? Né, que não foi dito. Né? Considerando que o estabelecimento do produtor rural, suposto adquirente da mercadoria, fica muito próximo da propriedade do remetente, é muito próximo assim, são, não vou dizer poucos metros, mas a distância é muito pequena, né? Pouquíssimos, poucos quilômetros, praticamente vizinho. Sendo que a nota fiscal informa que o gado teria sido tocado de um para outro estabelecimento e ainda a vultosa importância envolvendo uma única operação de venda de gado, e aqui outro parênteses que eu faço, sendo pouco crível que 400 e poucos mil reais tenham sido pagos em espécie, né? Isso não é razoável, né? Na atividade comercial desenvolvida, nenhuma atividade comercial desenvolvida. Considerando a necessidade de se conferir maior segurança jurídica aos atos processuais e considerando que nesta fase encerra a possibilidade de diligência, resolve converter o julgamento e encaminhar ao setor de preparo processual do CAT para que o sujeito passivo seja intimado por meio do seu advogado para, no prazo de 30 dias, atender o seguinte: apresentar os comprovantes da efetiva realização do negócio jurídico celebrado com o destinatário do gado, tais como, por exemplo, comprovante de recebimento, cheque, depósito bancário emitido em nome do adquirente, com datas e valores correspondentes à aquisição e ao valor da transação. Informe os detalhes da entrega do gado, da forma de realização da transação comercial e do momento e local da venda do gado. Se foi em leilão, né? Se foi por meio de corretor, a forma que ocorreu. Em seguida, retornar para julgamento. Então, embora, senhores, também representação fazendária, eu reconheço que não haja elementos trazidos por parte do sujeito passivo, né, nem em resposta à notificação inicial do físico, nem agora em recurso voluntário, eu acho importante dar ainda essa oportunidade ao sujeito passivo, tendo em vista a, a reiterada afirmação dele em sua peça de recurso voluntário que seu direito estaria sendo cerceado por não ter sido oportunizado a ele trazer essas provas. Então, seria essa a proposta de diligência, senhor governador, e, se aprovada, já pode ser considerada lida. E obrigado, doutor Renato, se manifestar por 10 minutos. Pois não. Senhores, assim, eu estou plenamente de acordo com a proposta do conselheiro relator, né? Ainda que eu tenha mais ou menos como certo o fato de que ela não será respondida, né? Porque não foi das outras vezes e agora continuará não sendo respondida. Mas é claro que isso é muito importante, né, para os passos futuros desse auto de infração, né? A única coisa assim que eu sugeriria ao conselheiro relator é o caso de tentar ser mais enfático no sentido de que as operações feitas em leilão, né, elas necessitam até onde eu sei, da presença do gado. Não existe leilão sem a presença do gado. Nesse caso,
não é pura e simplesmente o gado ser tocado de uma fazenda para outra. Se houve leilão, o gado teria que ser tocado ou levado por carreta da fazenda até o leilão, para depois do leilão até a outra fazenda, né? Então, explicitar isso na. Porque ele também não afirmou que, nesse caso especificamente, foi leilão. Então, ele tem que afirmar especificamente, porque ele falou, conforme disse o conselheiro relator, de uma forma genérica, e ele tem que dizer especificamente nessa operação como se deu. Se foi leilão, se foi corretor, se foi uma tratativa havida apenas entre as duas partes, sem qualquer, intervenção de um terceiro, né? E essa questão de ele falar que foi cheques de terceiros e, e parte em dinheiro vivo, né? O Dr. Washington disse que seria pouco crível. Eu acho que ele tem que ser um pouco mais enfático, né? Ao invés de dizer que é pouco crível, é dizer que não é aceitável, né, que ele alegue apenas isso, sem dizer quais foram os cheques de terceiros, sem dar todos os dados envolvidos do pagamento dessa transação, que parte foi essa, que percentual disso. Foram 400 e poucos mil reais. Ele pagou em dinheiro vivo o quê? 10 mil, 20 mil reais? E o resto? Ele pagou 100 mil, 200 mil em dinheiro vivo. Isso daí é um absurdo. Não há como se pensar nisso. Então, talvez, assim, eu não estou dando aqui nenhuma sugestão pronta e acabada, mas estou dando assim só o sentido da minha sugestão, para dizer de forma muito clara: olha, a continuar dessa forma, esse auto vai ser procedente. Então você se liga que você tem que trazer mais coisa, porque isso daqui é frágil demais até agora, né? Para dar uma chacoalhada nele e falar: olha, você vai ter esse auto, você vai ser vencido nesse processo. Não vai ter jeito, né? Então, talvez, entendeu, doutor Washington? Mudando um pouco algumas palavras, inserindo talvez mais algumas coisas, no sentido de tornar bem enfático para ele: olha, você não provou nada até agora, continua não provando, e isso não vai mudar o julgado singular, vai ser mantido, né? Entende? Então seria nesse sentido, para ele se pronunciar de uma maneira muito bem enfática, né? Muito mais enfática do que ele foi até aqui, né? E e isso vai trazer assim, uma tranquilidade maior para o julgamento, ainda nessa fase cameral, né, de realmente proceder esse auto, porque provavelmente ele não vai trazer nada, né? Ele está sendo enfático nessas alegações, mas está assim, trazendo essa ideia bem enfática em cima do nada, né? Então, realmente é importante que se faça essa diligência, né? Mas, assim, eu só sugeriria isso, que fosse mudado alguns termos para tornar a coisa mais gritante, entendeu? E isso vai trazer mais tranquilidade a todos para depois poderem apreciar a matéria com mais tranquilidade. Pessoal, muito obrigado. Bem, obrigado, doutor Renato. Antes da conferência. Sim, senhor coordenador. Então, acatando aí a sugestão da representação fazendária, colocar de uma maneira mais evidenciada, né, esse ponto, questão talvez de mais um parágrafo, inclusive. Aí, assim, mesmo com essas alterações, se os conselheiros concordarem, evidentemente, também poderia considerar lida ainda hoje. Ok, obrigado. Voltou o conselheiro
Mostra o propósito da resolução. É, conselheiro Cláudio Henrique. De acordo, e até não para dar um baculejo no contribuinte, mas para chamar a atenção que é preciso ele trazer provas para os autos, senão não tem como a gente julgar. Eu concordo com a colocação da representação fazendária, com uma certa ponderação, mas acompanho a proposta do relator Washington. E conselheiro Fábio. Também acompanho. Conselheiro Samuel. Também acompanho o relator. Então, os resultados do processo saem com resolução proposta pelo conselheiro Washington. Já lida, né, conselheiro? Já lida e aprovado na sessão. Este é o resultado. Obrigado, doutor Renato. Eu agradeço a presença. Pois não, senhores, era o último processo meu. Um prazer revê-los. Desejo um bom dia a todos e até a próxima vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, então, retomando a discussão a respeito de posicionamento que a gente deve tomar relativo àquele processo. Recebi aqui do Dr. Marco Antônio os memoriais, né? Consegui abrir aquele memorial. Agora eu fico em dúvida só de uma questão processual, porque a gente pode analisar. Fala, professor Cláudio. A representação fazendária nos informa aí no chat que não conseguiu abrir o memorial. Dessa versão eu consegui abrir. Eu abri no Word, versão do Word aqui eu consegui abrir. Em versão Word aqui, do que ele mandou em formato Word, eu consegui abrir. Assim, é uma situação meio complicada, porque isso pode afetar o julgamento. Se ele entra com recurso, se você retorna, é outra Câmara, é outro julgamento. O julgamento feito, já foi proferido os votos, a gente pode anular e modificar o julgamento. E eu fico meio entre a competência que nós temos para anular um julgamento depois de proferido o voto dentro do nosso regimento. Eu tenho medo de a gente estar ferindo aí muito. É uma situação nova, né, para todos. Mas eu não sei se a gente parte para essa visão, digamos assim, mais aberta, ou a gente busca seguir o regimento além da morosidade, seria o regimento, né? A gente seguiria o regimento e poderia ter essa nulidade, né, desse processo. Se me permite, senhor Fernando, está trazendo essa questão, assim, acabamos de fazer o julgamento, né? Está na mesma sessão, o conselheiro Fábio falou muito bem. O medo desse precedente, né? Vamos dizer assim, o medo desse precedente vai adiar isso aí, essa análise desse processo em pelo menos um ano, porque vai haver recurso ao Conselho Superior, retorno à Câmara Julgadora, isso aí vai gerar um ano, e já existe precedente, sim. Eu já participei quando presencial, isso já ocorreu mais de uma vez, problema com relação ao advogado, mal entendido em relação à sessão ordinária e sessão complementar, e nós refazermos o julgamento, sim. Então, esse medo, né? Olha, vai haver um precedente perigoso e tal. Não, não é precedente perigoso. O erro está sendo constatado agora, por nós, que acabamos de realizar o julgamento. O doutor Marco Antônio mandou aí o e-mail dele e a gente está vendo que houve uma falha do órgão, né? Do órgão julgador. Então, por que prejudicarmos ainda mais o sujeito passivo com essa demora no processo, né? Com esse atraso de talvez um ano aí, sendo que a gente já pode resolver, né? Eu acho que é a hora em que a gente deve
ver a intenção do julgamento, a nossa função aqui, muito mais do que aquela regra, porque a regra processual não é para engessar o processo, né? É para tornar, assim, vamos dizer assim, mais justo o julgamento, né? Mas não engessar a ponto de há 10 minutos, 15, meia hora atrás nós procedemos no julgamento, agora vamos adiar, mandar para outra Câmara, sendo que a gente já está vendo que houve uma falha, realmente. Realmente, Conselheiro, só um momento, doutor Marco Antônio. Realmente, conselheiro Washington, eu não me recordava das sessões presenciais, e realmente já houve precedente nesse sentido de sessão presencial, é, por dificuldade, até em Câmara que eu participei, nós já tivemos isso de ter sido feito o anúncio, o advogado chegou de avião em Goiânia, estava um pouco atrasado, ele ligou no CAT para poder avisar, e a hora que o secretário estava chegando para avisar a gente na sessão, teve que, aí já estava, finalizou o julgamento, e nós aguardamos e retornamos para fazer o julgamento. Realmente, as sessões presenciais, o precedente já existe. Agora, tem a outra questão, que é a questão dos memoriais. A Zogelus está com dificuldade de abrir o memorial, aí a gente tem que superar essa questão ainda para, se for possível, fazer o julgamento ainda. Conselheiro Cláudio? Não, era só tanto a colocação do conselheiro Austin e do senhor, de fatos já ocorridos, né? E o que se busca aqui é resolver o julgamento do processo sem que causemos cerceamentos, ficaria, para mim, só o entendimento da representação fazendária, que eu acho que é importante, posicionamento, e essa questão dos memoriais. Se tiver tudo certo para a representação fazendária, se ela conseguir ter acesso aos memoriais, eu acho que nós podemos fazer o julgamento agora com a presença do advogado, né? Ainda que o senhor faça, assim, já está se aproximando das 10, ainda que o senhor faça um pequeno intervalo, senhor coordenador, para que a Fazenda Pública também possa ler esse memorial. Eu já consultei aqui a peça, realmente, como o doutor Marcos disse, o e-mail foi recebido pouco tempo antes dele entrar, 5 minutos antes, né? Também já vi aqui o memorial, já consultei o precedente, de fato, foi uma decisão do Conselho Superior, né? E, mas, assim, a Fazenda Pública talvez precise desse tempinho, talvez o senhor dê um intervalo aí, já está se aproximando das 10 horas, né? Aí a gente pode corrigir. Nós temos que corrigir isso. Eu acho que adiar e exigir que o contribuinte faça um recurso ao Conselho Superior, até se sujeitando ao requisito aí de admissibilidade, eu acho que é desproporcional. conselheiro, Ok. só me permite? Doutor Marco Antônio, sim. Só queria destacar porque se tem erro de procedimento, mas não tem prejuízo, eu acho que não tem nenhum problema, só isso. Porque, embora o julgamento se encerre em tese quando se prolonga o julgamento, eu acho que não vai ter prejuízo para nenhum dos lados. E, como todo mundo falou aí, a ideia é aproveitar, né? Mas minha parte aqui, se eu quiser fazer um intervalo para poder avaliar, fica à vontade. Vocês escolhem a forma que vocês querem fazer. Eu acho que o memorial tem alguma relevância sim por causa desse precedente que eu invoquei. É só isso. Ok. Os senhores querem um intervalo? Então, doutor Gerlucci, conseguiu acessar o memorial, doutor Gerlucci? Não, eu tentei aqui, mas pelo Word também não consigo abrir. Os senhores poderiam alguém me Só me coloca o pelo e-mail, WhatsApp? o e-mail na conversa aqui no chat que eu mando por e-mail. Vamos, Escreve aí o e-mail que eu mando. vamos então vamos fazer um intervalo, então. A gente faz um intervalo de 10 minutos, 5 minutos, 10 minutos, quanto tempo? 10 minutos. 10 minutos, então tá, 10 minutos. Então, um intervalo de 10 minutos, a gente retorna às 10h05. Obrigado. Aí eu mando por e-mail o memorial ou mando de que jeito?
Eu acho, doutor Marcos, que a doutora Gerlus vai tentar abrir o... Porque eu posso mandar por e-mail também para Uhum. ver, ganhar tempo. Se ela colocar o e-mail dela aqui.
Aguardar os demais retornarem, né? Eu falei com o conselheiro Samuel, ele caiu, ele estava com problema técnico. Estava tentando reconectar aqui. Só aguardar aqui a doutora Geluce. E eu vou ter que convocar o conselheiro João. O doutor Gerlo está com o áudio aberto. Conselheiro Samuel, Doutora Gerlo, a senhora está com o áudio aberto. áudio e vídeo desligado, né? Meu áudio tá aberto, não. Agora Tá sim. fechado. Estava enganado, então. E se eu falei com o conselheiro Samuel, ele não está em condições mais de entrar na sala. Ele está com problema lá na internet, no telefone dele lá também. Falei via mensagem SMS aqui que eu mandei para ele. Então, conselheiro Cláudio, como é de sua coordenação, se a gente for manter o mesmo procedimento, tem que convocar o conselheiro João de Moraes para julgar. Vai ser feito dessa forma? Vai ser feito. A doutora Gerlus conseguiu analisar os memoriais? Tem condições? Eu consegui agora, o doutor Fábio me mandou em PDF, eu consegui mandar ele para o meu e-mail, abrir no meu celular, enviei para o meu e-mail, consegui abrir no meu computador. No meu computador não estava abrindo. O WhatsApp eu não sei por quê, mas agora eu consegui, mas não dá para analisar a peça, não. Não tem como eu me manifestar em 10 minutos sobre um assunto que vai gerar polêmica. O senhor pode marcar até para amanhã. O mais rápido possível, se for interesse da parte, para não dar prejuízo, mas eu não posso analisar uma peça em 5 minutos. Principalmente se for alguma coisa que é controvertida, né? Pode gerar polêmica. Não seria o caso do artigo 31 que a gente daria um prazo? Questão de documento novo, é isso, doutor Paulo? Seria isso, o problema que a gente está enfrentando aqui é sobre o fato de já ter ocorrido o julgamento, Já né? tem ocorrido o julgamento. Mas ocorreu o julgamento, mas a gente tem, factualmente falando, Uhum. a gente tem o e-mail que comprova que ele recebeu o link às 9h05 da manhã e que ele não estava presente, nesse momento, né? Então, acho que essa possibilidade de anular o julgamento, acho que eu não vejo dificuldade
técnica nossa aqui, né, regimental nossa, para não fazê-lo. Acho que, quanto a isso, acho que não há prejuízo, não. Porém, a questão é só se há necessidade desse prazo, a gente pode marcar para uma outra data, né? Então, conselheiro Cláudio. Na verdade, o conselheiro Cláudio, que é o coordenador desse processo, né? Não, não joga essa bomba para mim, não, ué. Vamos Não, resolver tudo aqui. eu acho que assim, já que a representação está colocando essa questão, houve também esse problema com o conselheiro Samuel, eu particularmente, eu acho que não seria recomendável que fizéssemos a substituição de conselheiro, né? Então, assim, o conselheiro Samuel participou, estudou o processo, estava preparado para votar, então seria interessante que ele também participasse. Não. Então, já que está tendo essa possibilidade de ser hoje, o doutor Gerlúcio já sugeriu para amanhã, né? Eu acho que nós mesmos já estamos cancelando o julgamento que acabamos de fazer, né, para que adiando para amanhã, para que então repitamos o ato. Eu particularmente, senhores, eu não vejo problema nenhum nessa questão. Doutor Washington, seria necessária a juntada desse documento aos autos? Então tem que Sim, definir também a juntada, né? é juntado. E, doutor Marco Antônio, amanhã é possível fazer esse julgamento também, ou só tá... Amanhã é possível? Que horas seria? Às 8h30. Amanhã às 8h30. Ah, dá certo sim, pode marcar. Senhores, dá licença, só com relação à juntada de documentos, esse documento ele já foi juntado aos autos, e segundo o departamento que junta isso lá, o que o doutor encaminhou é o mesmo documento que já havia sido anexado, inclusive eles conversaram isso com a Gerluce, ela deve ter lembrança disso, que eles compararam um documento com o outro e é igual, idêntico, diz que não há diferença. Então, se for feito juntada, pede para fazer a juntada pelo e-mail lá, aquele endereçozinho que ele já encaminhou esse segundo memorial, para poder ficar direitinho lá no sistema, porque lá consta dois documentos iguais. Bel, é o documento do envio, o link da reunião, Ah, sim, desatempadamente. esse a gente pode juntar. Agora, o outro, Cláudio, se for para fazer juntada novamente, porque segundo eles não conseguiram abrir, aí peço para que seja feito por lá novamente, para poder ficar registrado lá, tá? Ok. Ok, mas o importante é... Coloca um e-mail, por favor, aqui na conversa, que eu já mandei vários e-mails, memorial já enviei pelo menos 3 vezes e eu nunca tive confirmação. Ok, coloca no chat para gente, Bel, por favor, o e-mail que ele tem que encaminhar. É o e-mail do link, não é, Bel? Aquele Videoconferência. e-mail do link, É o que o senhor recebeu o link, é esse mesmo e-mail que o senhor manda. é que tem alguns e-mails que não aceita você enviar, né? Só recebe, mas se eu confirmar aqui com o senhor, cat.videoconferência.economia.gov, esse, Exatamente. aqui, tá bom. Mandar o e-mail PDF, é isso? Isso. Ok, Aí, se puder agora. encaminhar, já encaminha os dois arquivos, tanto os memoriais quanto o PDF Tá da bom, sessão, do e-mail da sessão de julgamento, né? Que você recebeu às 9h. tá bom. Eu vou encaminhar com um assunto aqui contendo o número do processo, tá? Então, ficou deliberado pela anulação do julgamento proferido, né, no processo, né, senhor coordenador? Isso, E adiamento para a retomada dele na sessão de amanhã. Eu não isso. vi a pauta dos senhores amanhã, eu estou com a pauta adicional. No mais, tá tranquilo, né? Você está com pauta adicional. Amanhã nós estamos, amanhã, dia 28, vou te pegar aqui que nós temos. Eu acho que nós estamos 26, 3 27. Não, processos da pauta normal de Santa Marta, e aí não temos retorno. não tem retorno. É. Não, Ok. é bem possível fazer amanhã, sem problema nenhum. E aí a gente faz esses processos com a totalidade dos julgadores que julgaram, né, que fizeram o julgamento de hoje. Até como sugeriu o conselheiro Rocha, que fica melhor, né, já teve estudo dos processos.
O senhor quer passar a coordenação para mim? Porque a gente Sim, conselheiro. já Então, termina logo, coordenação, já conselheiro os Cláudio Henrique. bastidores já foram Ah, feitos. conselheiro Cláudio Henrique. Muito obrigado, doutor Paulo. Então, senhoras e senhores, comprovadamente houve um cessamento, a defesa do sujeito passivo ocasionada por parte do próprio CAT e primando pelo contribuinte, primando pela celeridade, primando por não haver cerceamento e já tendo precedente com relação a situações análogas, o julgamento de comum acordo e de forma unânime, inclusive com a concordância da representação fazendária, diante da documentação que vai ser juntada, ou que já foi juntada aqui pelo CAT, que comprova o ocorrido, o julgamento se faz anulado, e pelo fato de ter sido juntado documento novo, em que a Fazenda Pública teve acesso agora e não teve tempo hábil para fazer a análise, remarco, né? Eu acredito que pode ser por despacho, né, doutor? Por despacho, né, doutor Paulo? Por despacho. Agora, por despacho para o julgamento para amanhã, às 8h30, e na ata do julgamento de amanhã, a gente pode fazer a descrição do que aconteceu, ou faria na ata desse julgamento aqui, essa questão da nulidade, doutor Washington? Minha sugestão é que fosse feita na ata de hoje, né? O julgamento, em tese, teria sido hoje, né? Isso. Ok, então é só para que a gente possa administrativamente nos organizar. Então, senhores e senhora representantes fazendários, senhor representante do sujeito passivo, seria essa deliberação dessa coordenação. Queria saber se tem algum contraponto que queiram colocar. Então, não havendo nenhum contraponto, o julgamento fica pautado para amanhã, às 8h30, destacando que é por ordem de chegada de advogado. Retorna a coordenação ao conselheiro Paulo e ao doutor Marco Antônio. Nossas desculpas e obrigado pela compreensão. Bom, obrigado, conselheiro Cláudio Henrique. Doutor Marco Antônio congelou? Doutor Marco Antônio, agradeço a presença. Mas ele estava aí até agora. Mas ele estava aí. Bom, doutora Gelúcio, então, agradeço também a presença. E passando, então, à aprovação de acórdãos. Acórdãos da lavra do conselheiro Antônio de Freitas Filho, 3 processos, Frigo Suíno Sol Nascente Limitada e Elmiro Vieira Borges. Conselheiro João de Moraes Júnior, 3 processos, André Luiz Souza Araújo. Conselheiro Samuel Bernardes, um processo, distribuidora Tabocão. Ainda conselheiro João de Moraes, tem condições? Condições. Lembrando aqui que o conselheiro Antônio de Freitas Filho, o conselheiro Samuel, já haviam deixado aqui a sua aprovação destes acórdãos. Doutor Marco Antônio, então, compreendido, julgamento amanhã às 8h30 da manhã do seu processo, perfeito? Sem áudio, doutor. Quem é que vai mandar o link para o doutor Marco Antônio? Já me mandaram aqui no chat. Já, né? Só Ok. queria confirmar se o meu e-mail chegou com o memorial e com a prova de que eu recebi o link em desse tempo. Se a senhora secretária puder confirmar. Doutor Marco Antônio, eu não tenho acesso a esse e-mail, ele é num outro departamento. Se o senhor quiser me ligar aqui no CAT daqui uns 10, 15 minutos, eu posso fazer essa verificação, mas enquanto estiver na sessão, eu não posso me retirar daqui, desculpa. Não, tudo bem. Só para confirmar, para não ter nenhum tipo de intercorrência. Eu vou falar contigo aí, você coloca o número, por favor, aí do seu telefone, que eu te ligo assim que acabar a sessão e a gente resolve isso. Ok, o telefone será colocado aqui, então, Uhum. no chat.
Então, dessa forma, agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão.